Meus amados irmãos de jornada, mais uma vez, namastê. Um abraço fraterno e querido a todos vós. O abraço é muito mais do que envolver o outro com os braços. É envolvê-lo com o querer bem, um sentimento de amor, de preferência na condição de ver o outro como a expressão divina que você também é, e reconhecê-lo como um irmão, e ser grato por ele estar diante de você. Gratidão ao querido presidente Wilson pela oportunidade de falar. Gratidão ao querido grupo musical, Beatriz, Rodrigo, Gilmar, por nos ajudar a nos elevar de nossa pequenez, para estarmos em melhores condições, de sentindo um amor mais especial, receber melhor intuição. Obrigado ao meu irmão aqui, pelas palavras inspiradoras, pela forma com que botou o coração ao falar. Obrigado por vocês estarem presentes. Não que vocês tenham vindo por causa de mim, não. Mas obrigado por estarem presentes simplesmente. Disse Emmanuel a Chico Xavier: devemos ser gratos simplesmente porque alguém esteve em sua presença. Não interessa quem é. Não interessa por que esteja diante de você. Seja grato. E talvez a gente só compreenda isso melhor. Vamos usar aqui um exemplo. Quem viu aquele filme O Náufrago, com Tom Hanks, que ele está numa ilha completamente só. E aí encontra uma bola de vôlei, resolve fazer um desenho de uma cara, dá o nome de Wilson para essa bola e vive uma relação como se estivesse vivendo com outro ser humano. Uma relação de amor, de amizade, fraterna, a ponto de, no momento que essa bola é levada pelo mar, ele pira, chora profundamente como uma criança. Nós temos uma característica engraçada, nós humanos, se ficarmos muito tempo juntos, nos odiamos, criamos problemas, magoamos somos magoados. Mas se ficamos completamente só, ficamos loucos pela falta do outro. Um dia a falta do outro vai prevalecer sobre essa dificuldade de estar diante do outro, lidando com as dificuldades que o outro tem e sabendo que as suas também estão incomodando. E tolere o outro, então, para que seja tolerado. Amados irmãos, no frontispício do templo de Delfos, na Grécia Antiga, o templo do oráculo sagrado e famoso oráculo grego, você podia ler escrito: Gnote-se auton, conheça-te a ti mesmo. Em complemento a esse Gnote-se auton, na verdade, existe o dito que diz: conhece-te a ti mesmo e conhecerá aos deuses e a todo o universo. Não era uma palavra demagógica, não. E aqueles que tinham conhecimento que aquilo ali resumia-se na grande e profunda verdade na qual temos que nos concentrar, não ia atrás das pitonisas do oráculo, porque tudo se resumia naquele dito: conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e a todo o universo. Spinoza nos disse: eu sou livre de tudo que sei, mas sou escravo de tudo que ignoro. O Divino Mestre nos disse: conhecerás a verdade e ela vos libertará. Tudo se resume em nós. Queres conhecer o universo? Ao Pai na medida da possibilidade nossa? Queres conhecer o microcosmo? Conheça-te a ti mesmo. É uma verdade. É o caminho. Hermes Trismegisto, que a gente não sabe até hoje se foi realmente alguém ou se era um título, era um status. Trismegisto quer dizer 3 vezes mestre.
profundo conhecedor dos ensinamentos iniciáticos do Egito. Na sua tauba de esmeralda, onde se registravam esses conhecimentos iniciáticos, que só eram acessíveis a muito poucos, existe uma verdade que diz assim: tudo que existe acima, existe abaixo, resguardadas as devidas proporções. Não somos capazes de abarcar o universo com o nosso pensamento diretamente, nem vê-lo. E também não conseguimos perceber e olhar o microcosmo, apesar de conhecê-lo, saber o que ele está aqui, mas com a consciência nós podemos fazer isso. Podemos compreender o Cristo na medida proporcional de nossa capacidade. E com isso, a Deus, já que o Cristo é aquele que faz a vontade do Pai, é o Logos do Pai, é a voz, o verbo do Pai, vive a vontade do Pai. Eu e o Pai somos um. Lembra que o mestre dizia? Eu e o Pai somos um. Eu vivo para fazer a vontade do Pai. O mestre nos disse: não diz as Escrituras que vós sois deuses? O reino de Deus está em vós, brilha vossa luz. Não era demagogia, era a mais pura síntese da verdade, que não estávamos preparados intelectualmente para nem cogitar de entender. Por isso que só era acessível aos iniciados, aqueles espíritos já com grande maturidade espiritual, para ter a sensibilidade de entender. Vamos lembrar? O que há em cima, embaixo, guardadas as devidas proporções. Chico Xavier quis entender quem era Jesus, qual a postura, a condição hierárquica de Jesus no universo dos espíritos. E Emmanuel falou: não, Chico, não é o momento, tudo a seu tempo, chegará o momento de compreender, todos nós vamos compreender, mas Chico, está mais na medida do possível. Eu queria poder entender um pouco mais dessa entidade que nos ama tanto. E Emmanuel tentou demovê-lo da ideia, mas Chico insistiu. Então, Emmanuel disse que ia levá-lo para uma viagem. E aí, Chico disse que se viu fora do planeta. E então ele falou: Jesus, a personalidade humana, Jesus, era a manifestação do Cristo planetário, a entidade responsável por toda a vida em nosso planeta Terra, pela vida espiritual em todos os níveis, pelo nível humano, pelo nível animal, vegetal e mineral. Mas ele não é o único Cristo. E aí se afastou da Terra e ele mostrou: Marte tem um Cristo, uma entidade responsável pela vida naquele planeta. Vênus, Júpiter, Saturno, Marte, cada planeta tem um Cristo que o rege e toda a vida que ali está, que foi delegada pelo Pai. O Cristo de cada planeta do nosso sistema solar, e aí Chico foi levado mais para longe um pouco, é orientado e regido por um Cristo ainda maior. E este pode ser visto por todos nós porque é o Sol. O Sol, que está no centro de nosso sistema solar, é regido e é a manifestação de um Cristo, numa estatura muito maior que o Cristo que a gente conhece da Terra e de cada planeta, mas ele rege, orienta, direciona, porque ele faz mais ainda a vontade do Pai. O Cristo solar, e aí Chico foi levado um pouquinho mais para longe, é orientado por um Cristo de uma estatura maior ainda. E aí mostrou o Cristo de uma galáxia, que rege os Cristos de cada bilhões de sóis, que por conseguinte rege os Cristos de cada planeta e que cuida de cada entidade viva que lá existe. Aí Chico disse que ficou tão estressado que ele só queria voltar para casa e voltar a tomar um cafezinho e comer um pão de queijo. Foi muito para ele. Jesus disse que nós éramos deuses.
e não mentiu? Bom, vamos lembrar da lei de Hermes Trismegisto: o que há em cima, há embaixo, resguardado as devidas proporções. Vamos nos colocar então na condição do Cristo planetário. Ele é uma entidade espiritual e a manifestação dele no plano físico é o planeta e todos os seres que lá estão. Ele não está em cada um de nós? O Cristo não está vivo e é a vida em cada um de nós? Pois ele também é a vida em cada animal. Ele também é a vida em cada vegetal. Ele é a vida no mineral. Nós estamos nele. Nós vivemos nele e ele vive em nós. Ele é o imediato do Pai para nós. Em menor escala, nós somos também esse Cristo. Vamos fazer uma analogia? Planeta Terra, digamos que seja um corpo do Cristo. Seres humanos, animais, vegetais, minerais. E vamos ver a gente. Eu sou uma entidade espiritual. Eis aqui o planeta que eu rejo, ao qual foi me dada a regência. Quantos trilhões de seres estão sob minha responsabilidade direta? Segundo a ciência, para cada 10 quilos que nós temos, há 1 trilhão de células. Eu estou com 90 quilos, são 90 trilhões de células. E isso são aquelas que compõem os tecidos do meu corpo. E aqueles seres que vivem no meu intestino, as bactérias. Segundo a ciência, há mais bactérias do nosso intestino do que toda a humanidade que já existiu no planeta, se formos contar. Estão em mim, sob minha regência, são seres evoluindo. Lembra do que eu já falei aqui em tempos passados? Evolui do átomo ao arcanjo. O átomo, a molécula, o micro-organismo, o vegetal, o animal, o humano, o espírito puro, o anjo, o arcanjo, o Cristo. Como nós estamos sendo para esse planeta? Que tipo de Cristo você tem sido consigo? Porque elas estão totalmente dependentes de você. O que você pensa e sente é o que direciona elas nessa evolução, porque elas estão evoluindo, são seres em evolução. E depende de você, do que você pensa e sente. Você ama e insiste no amar, todas elas são tocadas por isso e vão amar, vão aprender a amar no âmbito delas. Vocês conseguem se ver isso? O que vocês têm feito com essas fantásticas miniaturas de seres que necessitam do seu amor para evoluir? Imaginou o Cristo de nosso planeta desleixado, vivendo uma vida de prazeres, de desejos, sem pensar nas consequências dessa enorme miríade de seres que precisam de amor, paciência, carinho, cuidados para poder evoluir? Já que todos estamos numa rota única, passando pelos mesmos papéis. O Cristo que conhecemos como Jesus, um dia essa entidade que é o Cristo foi um ser humano em algum lugar desse universo, um humano como nós, passando pelas nossas dificuldades, mas já habitava e já era responsável por um quê? Um planeta, se ele tinha um corpo. Nós já estamos aprendendo a ser Cristos, porque um dia, quando galgarmos essa posição, teremos um planeta sobre nossa custódia e todos que ali vivem. Vamos lembrar do mestre falando: nenhuma das ovelhas de meu pai se perderá. A responsabilidade com esse amor, esse carinho, com cada um, não interessa em que nível de esteja. Ele é o responsável pela regência, pela oportunidade de evoluir, por ensinar amor, por perdoar, por ensinar a nos amarmos e querermos bem. Penso eu que hoje, nessa existência tão espiritualizada como eu tenho me esforçado por ser, vivendo o amor e o entendimento do Mestre, talvez aqui, algum neurônio, aqui em mim, porque o neurônio é a célula que está mais próxima da capacidade de raciocinar que essa entidade tem aqui, não é? Ela não participa do raciocínio, de decisões. Meu cérebro não raciocina
porque tem neurônios, sistema nervoso. Então eles estão próximos de quem? Dessa entidade maior que sou eu. Talvez um neurônio aqui esteja falando para as outras: eu faço a vontade do Pai. Eu e o Pai somos um. Esse neurônio está mentindo? Não. Essa entidade que eu sou e ele somos um. E ele existe porque eu estou nele e ele em mim. Só que a amplitude dele é pequena e eu represento o Pai para ele. Nossa, se ele pudesse entender que eu sou tão pequeno, que existe um Cristo que a gente não consegue nem conceber o que é amar como Cristo, o que é entender a vida como Cristo. Só me cabe amá-los e servi-los e proporcionar a eles as oportunidades que eu puder, para que eles alcancem a compreensão do amor, um dia se tornando numa fase mineral, numa fase vegetal, numa fase animal, se tornar um humano. Já pararam para pensar que nós hoje, que somos humanos agora, quando o Cristo era um ser humano, nós éramos uma célula dele? Pense nisso. Hoje ele é o Cristo do planeta e nós estamos como humanos no planeta. Quando ele era um humano, com um corpo como nós estávamos lá. E sabe que estágio nós estávamos? Nós éramos células nele. Bom, se esse planeta Terra é um corpo do Cristo, o que é a humanidade nesse corpo? Nós somos os neurônios. Tomamos decisões, fazemos modificações, alteramos até a Terra. Quanto de nós estamos vivendo, sendo um e vivendo essa vontade do Pai, que para a gente o imediato é o Cristo? Estamos tentando agora, né? A ideia é essa na casa e em tantos outros lugares, cada um dentro da sua capacidade de compreensão. No budismo, no hinduísmo, nas casas evangélicas, nas sinagogas, nas mesquitas, ou seja lá onde for, cada um está tentando viver e encontrar essa luz, esse ser divino que nos ama. Olha só a nossa condição. Somos cegos à percepção do divino, né? Ao transcendental, a Deus na condição transcendental, não é isso? Na mesma proporção, somos cegos também para eles, nossos irmãos menores. A cegueira em ver Deus transcendental e percebê-lo é proporcional à nossa cegueira de ver nossos irmãos menores sobre nossa responsabilidade. Você quer ver Deus? Senti-lo? Comece a se portar como o Cristo. Comece a amar, querer bem e fazer por onde que todos eles tenham a melhor oportunidade de evoluir. Nessa proporção que você vê Deus em você, nessas miríades de seres, você também perceberá Ele nessa condição transcendental. Porque a consciência evolui como uma esfera. No nível que você está humano, você está no meio dessa esfera. À medida que você olha para baixo, para a parte de baixo dessa esfera, e vê as miríades de seres como entidades que são representantes de sua vida e você dele, e que há uma relação sagrada nisso, quanto mais você os serve, ama, quer bem e proporciona a ele o que eles precisam para evoluir, nessa mesma proporção, essa esfera também se expande para cima para você perceber aquilo que está além da gente. Talvez alguém fale: meu Deus, o que isso tem a ver com compulsão? A verdade vos libertará, lembra? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Será que se a gente tivesse noção dessa responsabilidade com todos eles, a gente estaria fazendo o que está fazendo com nós mesmos, com esse corpo? Usando coisas que não têm cabimento, que nos destrói de todas as formas, inclusive moralmente, espiritualmente. Você acorda e olha para o espelho amando essas entidades todas e preocupa-se na água que vai dar, no alimento, no descanso adequado, no exercício físico, para que eles possam ter o melhor das oportunidades para evoluir. O Cristo, Senhor da vida nesse planeta, faz isso por nós.
Estamos fazendo isso ao outro? É dando que se recebe. Tu quer se beneficiar do amor e de todas as oportunidades que o Senhor da vida estende a cada um de nós? Faça isso àqueles que estão sob sua responsabilidade. E olha que maravilha. Eu convivo numa comunidade de Cristos. Olha aqui ao meu lado. Outro Cristo. Estou diante de vários. Meus irmãos de jornada, que podem me ajudar com as capacidades que têm, e na medida do possível me alegra com a oportunidade de servi-los e ajudá-los. Bom, o que existe em cima existe embaixo, resguardado as devidas proporções. Isso existe então nas comunidades dos Cristos. Meu irmão está com problema, precisa de sangue. Eu tenho sangue que posso doar para ele. Olha a migração de seres de um planeta para o outro, para servi-lo. Isso acontece, a espiritualidade fala que existe migração de espíritos de um país para o outro, de uma galáxia para outra. Está fazendo valer a lei que Hermes Trismegisto nos diz. Precisamos levar isso em consideração. Isso não vai tirar nossas atribuições como cidadão, pai, chefe de família, profissional, nada disso. Você continua, mas sobretudo, vivendo o divino que você é, fazendo valer a condição de Cristo que você tem na proporção, na sua proporção. Divaldo Franco, jovem, começou a questões dos impulsos sexuais, dos interesses sexuais, e todos nós sabemos como é que é difícil lidar com isso, né? Muitos vão parar na forma doentia de viver isso. Uma coisa que é sagrada, não tem nada de doentio, pode se tornar doentio pela forma inadequada, irresponsável, magoando, abusando, desrespeitando o outro. Mas o sexo não tem nada de doentio, é sagrado, é uma bênção. Então ele foi perguntar a Chico o que Chico fez para poder lidar com os impulsos sexuais. Ele estava em corpo físico, e a gente está sujeito a isso. Sabe o que Chico disse? Chico disse que várias vezes se recolheu, fez uma prece profunda e conversou com cada uma de suas células e pediu encarecidamente, por amor, que todas elas contribuíssem com o trabalho que ele estava realizando. E que elas chegassem a abrir mão de certas atividades para as quais elas foram criadas, em função de um bem maior, de viver uma estatura maior. Por exemplo, viver um amor no nível mais elevado, a ponto de o sexo ser deixado de lado, se você não tem uma missão de reproduzir. E ele disse que fez uma prece sincera e pediu a cada uma delas que contribuísse com ele, que ajudasse ele na missão. E aí, à medida que ele fazia essa prece, amando-as, servindo-as, que a coisa foi se controlando a ponto de, normalmente, sem que ele tivesse que estar voltado o tempo todo para isso, a coisa foi acontecendo. O Mestre, o Cristo do nosso planeta, continua fazendo uma prece, pedindo a nós que aceitemos o seu amor, a sua orientação, que possamos abrir mão de certos desejos, ilusões do mundo, em função de que nós mesmos alcancemos a vivência de uma coisa muito superior. Sabe por que ele precisa disso? Porque na condição de um Cristo que rege uma quantidade enorme de seres, é assim que ele consegue galgar outros níveis. O amor dele a nós é a grande oportunidade dele evoluir. Mas é claro que ele não faz pensando no evoluir, ele faz por amor. O evoluir é consequência. E esse é o ensinamento para todos nós. Ame o outro desinteressadamente, sem pensar em nem ouvir a gratidão. Porque esse amor, esse bem vai voltar. E a evolução vai acontecer. E você nem vai notar porque você está voltado para amar. Vamos pensar, o Cristo, uma entidade excelsa, por que ele está envolvido com a matéria? Né? Se ele é um Cristo, imagine o patamar espiritual de um Cristo e os Cristos, a comunidade de um Cristo. Por que ele está inserido na matéria com uma humanidade tão perturbada, tão problemática, e ainda tem o reino animal, o vegetal, o animal? Amor.
Temos feito isso conosco? Vamos parar para pensar sobre isso. E cuidar dessa quantidade enorme de seres que depende de nossa evolução. E a nossa evolução depende do serviço amoroso, sincero que prestamos a eles, a cada um deles. Todo dia acorda pensando nisso. Alguém aqui está falando sobre o Evangelho do Pai Odilon, se é que eles conhecem meu nome aqui atualmente. E é claro que vai encontrar algumas resistências aqui, tem alguns irmãos aqui que vão resistir, não vão aceitar. E é por isso que eu ainda também sou ignorante, ainda tenho defeitos. Porque elas estão em mim e eu nelas. Elas são eu e eu são elas. Pensem nisso, meus amados irmãos. Vão além da simples vivência humana, porque sois deuses, sois Cristo, sois luz. Olha, eu podia discorrer sobre isso durante 24 horas, 48, mas eu não sou o único aqui que deve aproveitar a oportunidade de amar e falar e servir. Eu não posso monopolizar isso. E eu preciso me enriquecer com o que meus irmãos têm a dizer. Mas olha só, não fique nisso não. Pega esse fio da meada, só usar a mesma base. Conforme em cima, existe embaixo, resguardado e devido às proporções. E vão analogamente utilizando isso, tentando compreender. Por exemplo, eu posso me considerar também um Cristo solar? Vamos transcender, vamos deixar de ser o Cristo do planeta para ser um Cristo solar. Sim. Minha esposa, minhas filhas. Os filhos, eu não tenho a obrigação de regê-las, orientá-las no crescimento delas. Elas não são Cristos encarnados com um planetinha em evolução? Já que eu estou regendo elas, nessa escala o que eu seria? O Sol. Meus amados irmãos, muito obrigado pela oportunidade de vos servir. Agora, sirvam-os. Eu falo a essa miríade de seres que necessitam de amor e da verdade. E aquilo que você vive para fora, de verdade, de amor ao outro, repercute em cada um deles. Muito obrigado, meus irmãos. Namastê. Obrigado, Odilon.